Bem, neste vídeo começaremos com algumas definições básicas a respeito da representação de sinais em tempo discreto, em tempo contínuo. Falaremos de sinais de energia e de sinais de potência também. Comecemos com esse sinal que está indicado aqui à esquerda. Aqui veja que não me interessa exatamente o que acontece depois de um certo tempo ou antes de um certo tempo. O importante é que nessa representação, este eixo, que é o eixo de tempo, ele é um domínio real, é um conjunto de números reais. Isso significa que este sinal, o x, está indicado aqui, cujo argumento é tempo, ele é definido para qualquer valor ao longo desse domínio. Qualquer lugar que você colocar a ponta do seu lápis, o sinal tem um determinado valor. Pode ser infinito, pode ser qualquer, mas existe esse sinal em princípio para esse valor. Esse sinal é um sinal que é chamado de sinal de tempo contínuo. Em outras palavras, o eixo tempo, que é o seu argumento, é contínuo. Nós vamos simplificar e falar de um sinal contínuo, mas a rigor seria tempo contínuo. Do lado direito aqui, por outro lado, temos um sinal que, observe, ele só se define em certos valores do argumento que indiquei aqui por n, e n ele pode ser um número inteiro, positivo ou negativo, mas sempre inteiro. Nesse caso, são todos positivos. Se eu considerar esse aqui o 0, esse é o 1, o 2, o 3, o 4. Observe que esse sinal ele não é definido para qualquer valor intermediário aos números inteiros. O argumento que a gente interpreta como tempo discreto, a bem da verdade, é o número da amostra, o número da observação, é um número inteiro. Nesse caso, dizemos que se trata de um sinal em tempo discreto. E, para simplificar, é comum dizer simplesmente um sinal discreto. Agora, esses dois sinais, eles têm algo em comum. E a parte em comum é que o eixo vertical, ele é real. Ou seja, qualquer valor aqui é permitido ao sinal. O sinal não está confinado a certos valores apenas. Ou seja, tanto este sinal quanto este sinal são sinais analógicos. Aliás, deixa eu tirar esse S daqui. Então, esse é analógico e esse sinal aqui também é analógico. Por que é analógico? Ele é analógico porque o valor do sinal pode ser representado, sobre o eixo real. Ou, dito de outra maneira, dois valores infinitesimalmente próximos terão representações diferentes. Ao contrário de sinais digitais, nos quais a representação desse eixo, por exemplo, é binária. Ao longo desse curso, trataremos tanto de sinais em tempo contínuo quanto sinais de tempo discreto, mas sempre sinais analógicos. Bem, como podemos definir o tamanho, uma métrica que meça, entre aspas, um sinal? Então, aí que é onde entram as definições de energia e de potência de sinal. Então, vamos começar com o caso de um sinal contínuo. Digamos que o sinal é x de t. A energia desse sinal é definida da seguinte maneira. Eu vou colocar energia entre instante t1 e t2 de x de t, e aqui basta colocar quadrado d de t, e essa é a definição da energia que esse sinal tem entre os instantes t1 e t2. É comum isso aparecer no seguinte formato: módulo ao quadrado. Aí você pergunta, se está ao quadrado, por que pegar o módulo?
Quando se tem a definição de módulo, pressupõe que o sinal x pode ser complexo, e aí toma-se o módulo do sinal complexo. Todos os nossos sinais ao longo do curso serão sinais reais, ou seja, não precisamos do módulo. Se tomarmos T1 e T2, T1 tendendo para menos infinito e T2 tendendo para infinito, podemos imaginar ou definir a energia total do sinal, um sinal infinito, que é simplesmente isto daqui. Ora, quando uma integral vai de menos infinito a infinito ou de algum valor finito a infinito, sempre precisamos nos perguntar se a integral converge. Obviamente, se x, por exemplo, for uma constante, essa integral vai para o infinito. Ela não terá uma energia finita. Nesse caso, é comum definir potência. Então, isso aqui é a definição de energia. E agora nós vamos definir potência de sinal. Então, a potência de um sinal, vou começar com um análogo disso aqui, é colocar aqui a energia. Então, até aqui temos a definição da energia. Só que agora eu vou dividir por esse intervalo, T2 menos T1. Então, é como se fosse a energia média. Isso é potência, né? Ou a energia por unidade de tempo. Claro que podemos tomar o limite, e aí podemos fazer alguma coisa como P infinito igual a limite, por exemplo, de T grande tendendo a infinito, da integral de menos T grande a T grande. Então, aqui eu vou dividir por 1 sobre 2t e x de t ao quadrado dt. Isso daqui é, então, potência. Potência do sinal. Aqui, potência infinita, energia finita, potência dentro desse período, aqui, energia dentro desse período. Para o caso de sinais discretos, as definições são análogas. Basicamente, o que a gente faz é trocar a integral por um somatório. Okay? Nesse caso, seria algo assim. Okay? Obviamente, tomando o limite de n1 para menos infinito e n2 para infinito, teremos o equivalente a isso, eu não preciso reescrever. E, por exemplo, a potência para um sinal discreto, eu poderia pegar ele assim. Limite, então copiando isso daqui, t, vou utilizar em vez de t, deixa eu utilizar n tendendo a infinito, 21 sobre 2n. O fato de colocar mais 1 é simplesmente para incluir o caso em que o n pequeno for zero. Mas note que se n grande tende a infinito, isso aqui não faz absolutamente nenhuma diferença prática. Então, menos n a n, então daqui a aqui temos 2n mais, quando n pequeno for zero, 2n mais 1. X, n ao quadrado, aqui faltou o quadrado, desculpe. Então, aqui estão as definições. Sinais que têm energia finita são chamados de sinais de energia. Sinais que têm energia infinita podem ter potência finita. Se tiverem potência finita, chamaremos eles de sinais de potência. E agora eu vou dar exemplos e assim terminaremos este vídeo. Aqui à esquerda são sinais em tempo contínuo, à direita sinais em tempo discreto. Um sinal como esse aqui, que começa em zero e termina em zero, se fizermos a integral, ainda que seja de menos infinito a infinito, vocês logo percebem que o somatório do quadrado dessa área, o sinal ao quadrado, a curva disso, é finito. Então, esse é um sinal de energia. Isso aqui é um sinal
de energia. De forma geral, transientes, fechados, são sinais de energia. O caso discreto está aqui. Se somarmos esses valores todos ao quadrado, temos a energia e vemos que é um valor finito. Então, também aqui temos um sinal de energia. Agora, imagine um sinal contínuo, aqui, que vem lá do infinito, do menos infinito, oscilando, 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 e vai oscilar até o infinito. Pode oscilar de forma regular, periódica ou não. Não tem diferença. O fato é que, se tomarmos esse sinal ao quadrado e integrarmos, esse sinal tem energia infinita. Contudo, ele é um sinal de potência. Por quê? Porque a potência dele é finita. Na hora que eu dividir o que foi acumulado pelo intervalo, encontraremos um valor finito para a potência. Então, esse aqui é um exemplo de um sinal de potência. E o mesmo ocorre para esse sinal discreto. E nesse caso em particular eu desenhei de forma a ser periódico. Então, eu tenho um período é composto por zero, este valor intermediário, o valor máximo, um valor intermediário de novo, e tudo se repete novamente. O zero, o intermediário, o maior, o intermediário, etc. Esse sinal periódico é um sinal de potência. Se tomarmos cada um desses valores ao quadrado e somarmos, esse somatório obviamente vai para infinito, porque o sinal ele é infinito. Então, um sinal periódico não é um sinal de energia, é um sinal de potência.